Forrest Gump vai muito além do que você imagina. E vai mesmo, já foi até pro espaço. Fala meus queridos, eu sou Pedro Gonçalves e vamos falar sobre essa obra de 86, escrito por Winston Groom, Forrest Gump, conhecido mundialmente pelo filme de 94 de Robert Zemeckis, estrelado por Tom Hanks, Forrest Gump, o contador de histórias. Tem dois livros que eu estava enrolando, um ainda tô, não li ainda Jurassic Park, mas o segundo era Forrest Gump, e aí esse ano decidi peguei a versão digital aqui do Forrest Gump de Winston Groom, da editora Aleph. A edição física é lindíssima, inclusive, né? As edições da editora Aleph são lindíssimas, né? Já falei sobre Duna e fins, mas vamos falar sobre essa obra que me tirou boas gargalhadas, que é Forrest Gump. Antes, aquela biografia rápida de Winston Groom para você entender quem que é o autor e aí compararmos algumas coisas do livro. Winston Groom foi um escritor norte-americano, nascido em Washington, jornalista, nascido em 23 de março de 43 e faleceu há pouco tempo no estado do Alabama em 17 de setembro de 2020. Ele é mundialmente conhecido por escrever Forrest Gump, em 86, e depois outros livros. Inclusive tem uma sequência que não veio para o Brasil, de Forrest Gump, aqui no Brasil só veio a primeira. E essa sequência até começa, né? Não deixe adaptar seu livro para filme. É como se desse sequência ou o personagem tivesse sua vida de fato adaptada. Mas eu não li o segundo, não. Vamos lá então, falar sobre Forrest Gump, esse personagem tão icônico que no livro, o filme tem os personagens, né, do livro, claro, muitas coisas de fato adaptou, porém o livro ele é um pouco mais grosseiro, ele é um pouco mais chulo. O filme ele ficou bem adaptado ali para a família americana, ele ficou um filme mais formatadinho, mais bonitinho, mais emocionante. É uma comédia com tons de emoção. O livro ele é mais escrachado em muitas coisas, porém é um livro do personagem te contando, realmente ele está te contando a história certinha, de uma narração bem engraçada, inclusive. E aí vamos lá. Forrest Gump é uma pessoa com deficiência intelectual, ele tem um QI baixo, né? Ele tem um QI baixo ali de 70, e nisso ele cresce com muitas dificuldades. A dificuldade intelectual, a mãe dele é muito chorona, assim, ela sofre muito, e ela fala, meu filho é um idiota, tal. Ela quer o melhor pro filho, mas ela não sabe como é que vai ser a realidade para ele. Diferente do filme, a mãe dele no filme é mais otimista. Ela é mais otimista, inclusive reassisti para falar aqui, ela fala com ele coisas mais bonitas e tal. O Forrest ele já cresce de forma um pouco mal criada, ele é mais mal criado assim, fala mais palavrão e tal. No livro a criação dele não é tão bonitinha, mas é naquele mesmo ambiente, a mãe dele recebe algumas pessoas tal como pensão. Contudo, algo que o filme diferencia e o livro é muito importante, ele tem a deficiência intelectual, tem o QI baixo, mas ele tem a síndrome de Savant. E a síndrome de Savant é quando você tem ilhas de genialidade. O filme ele nos apresenta o Forrest ali com habilidades, né? Corre bem, joga ping-pong e tal, mas não foca tanto no intelectual. Ainda fica naquela do idiota. Essa palavra é um pouco pesada, não é interessante. O livro ele vai te narrando, o próprio Forrest te narra da sua deficiência, né? Nitidamente. Ele se chama de idiota o tempo inteiro. Ele se chama de idiota, não tem aquela coisa de idiota é quem faz idiotice, né? Ele se chama de idiota o tempo inteiro. Você vê que ele cresceu com essa estrutura de se jogar para baixo. As coisas acontecem para ele, tá acontecendo, né? Eu tô na guerra, por exemplo. Mas ele tem ilhas de genialidade. Então, na narrativa tem a sua infância, até o momento em que ele corre, ele é chamado para o time de futebol americano, se torna um dos maiores quarterbacks dos Estados Unidos. Mas, para você entrar na universidade, ele consegue entrar na universidade por conta disso, para continuar jogando, mas na universidade você também tem que ir bem nas matérias, não é tão fácil como no filme, por exemplo. E aí o cara realmente tem a sua deficiência, né, dificuldade de aprendizado, tal, tem que ter um ensino diferente, contudo ele é genial em cálculo. E aí na matéria de física, ele vai lá em cima, e aí ele até vira um caso de estudo, porque ele tem essas ilhas de genialidade, então cálculos para ele é uma coisa muito fácil. Ele tem uma facilidade gigantesca em física. E aí ele vai te narrando isso, né, da universidade, aonde ele conhece o Bubba. Ele aprende música com o Bubba. Também ele tem a ilha de genialidade na música. Ele toca gaita de forma fantástica, ele pega de ouvido. Então vai apresentando essas diferenças intelectuais, aonde ele tem a dificuldade cognitiva ali até, e aí aonde ele tem as ilhas de genialidade. Algo que, até para deixar um pouco mais, talvez, inocente, o filme não foca tanto.
Isso é uma curiosidade importante. E algo marcante tanto no livro quanto no filme é a Guerra do Vietnã. E quando nós voltamos para falar do Winston Groom, ele estudou na Universidade do Alabama, mas aí depois ele serviu no exército dos Estados Unidos na própria Guerra do Vietnã. Inclusive ele tem outros livros mais focados na guerra. E o livro aqui ele é muito crítico à guerra. Ele consegue, assim, você percebe que é o autor querendo mostrar como a Guerra do Vietnã foi uma merda. E aí eu falo merda porque essa palavra é utilizada de forma intensa. É intenso, sabe? Então você percebe que ele utilizou um personagem cômico com uma perspectiva de mundo diferenciada, ele não tem noção total daquela realidade que está acontecendo, e aí ele utiliza o personagem para fazer toda a crítica à Guerra do Vietnã. Porque ele vivenciou aquilo, ele vivenciou o caos que foi os soldados ali, as armas que o governo encaminhava, a realidade nua e crua, suja, pesada que foi a Guerra do Vietnã, e aí ele joga aquilo ali no personagem. Então, quando Forrest, de forma exagerada, proposital, utiliza o termo merda, era merda vindo disso, assim como no filme tem a chuva, né? Chuva de cima, chuva de baixo, chuva de lado, é a questão de merda. Ele fala merda para todo canto para enfatizar o caos que foi a Guerra do Vietnã. Então, o Winston Groom ele volta, faz essa parte satírica, mas também ele escreveu livros mais sérios falando sobre a guerra. E aí depois de retornar do Vietnã, aonde ele se torna jornalista lá em Washington e conseguiu focar sua vida em ser escritor. E lá nós temos, então, voltando ali a trajetória, ele está na universidade, a Jenny é um interesse romântico dele de fato, desde sua infância. E a Jenny é interessante, porque ela é uma personagem que tem uma importância grande, mas ela não aparece com a intensidade que o filme nos apresenta. Ela é uma personagem ancorada em todas as fases da vida dele, porque ela é a grande paixão dele, e ele encontra ela em vários momentos. Mas você consegue ter você consegue sentir uma boa distribuição de focos, de pesos nos personagens. Então todo mundo tem a sua devida importância na vida dele. Não é muito apenas um personagem e os outros são importantes, mas não como aquele ali. Todo mundo tem sua importância no livro. Eu sinto que ele distribuiu muito bem essa intensidade. E aí a Jenny tá na faculdade, ele tem aquela situação que ele encontra ela aos pegas com o cara, e então ele tem aquela proteção nela, né? E aí tem as brigas e tudo mais. Ele vai pro Vietnã, volta, tem o encontro ali com os hippies, ele acaba jogando, ele se torna mesa tenista, ele vai até a China. É engraçado porque lá o livro tem uma diferença que ele se torna um grande ídolo na própria China. Ele vira mesa tenista, vai lá competir, os americanos têm um receio que ele seja confundido com um espião e tal, e ele encontra uma pessoa se afogando, ele salva essa pessoa, e é o próprio Mao Tse-tung, e aí ele vira um grande ídolo na China por ter salvo o líder. E é engraçado porque tem um momento no livro que ele comenta que ele tá lá junto com Mao Tse-tung, foi feita uma foto que saiu a nível internacional, e Mao Tse-tung riu, ele fala, né, Mao Tse-tung riu de minha piada, da qual eu não vou contar para vocês. E ele não conta realmente. Então, a forma que o Groom, ele vai escrevendo essa própria narrativa, porque é o Forrest em primeira pessoa o tempo inteiro, ele vai jogando de fato como se fosse uma conversa e deixando pontos propositais, uma brincadeira muito gostosa no texto dele. E aí é algo que o filme foi interessante, porque deu para sentir que a adaptação cinematográfica ela precisou ser mais family friendly, ela precisou ser mais amigável. Então ela pegou alguns pontos, ela adaptou muita coisa, mas o que ela não adaptou, ela criou própria. E é um filme maravilhoso, eu gosto muito, e volta no que nós já falamos aqui de outros filmes, como não necessariamente você tem que adaptar fiel. Um filme você precisa adaptar fielmente. Às vezes, se você adapta fielmente, não fica tão bom. E quando você tem uma liberdade, vira uma obra marcante. Que é casos como Blade Runner, o próprio Iluminado, o Forrest Gump. Enfim, tem essa liberdade. Planeta dos Macacos, de 68. É interessante quando você faz essas adaptações.
tem essa liberdade. Não sei se o Groom gostou ou não da adaptação, não cheguei a pesquisar. O segundo livro começa com aquela piada de não deixe sua vida virar um filme, e aí esse segundo livro é todo como se desse uma continuidade, e o personagem teve sim uma adaptação para o cinema, isso é legal, considerando o filme. Mas aqui é uma adaptação muito, muito boa nesse sentido. E aí tem as hipérboles do personagem, aonde naquele momento que ele tá com os hippies, o pessoal fala para ele pegar a medalha e jogar. E aí ele joga, ele é preso. Ele teve uma carreira musical, inclusive, uma banda com a Jenny, e não deu muito certo, por conta que viciaram ele em maconha, e aí ele fumava, ele acabou ficando mais lesado e tal. E aí tem um momento, quando ele tem um encontro com os hippies, militar, fazem ele pegar a medalha dele e jogar, aquilo ali é um crime, e ele é preso. No momento que ele é preso, para diminuir a pena, levam ele para uma missão espacial, aonde ele vai para o espaço com uma mulher e com um macaco, uma macaca fêmea, que costuma ser mais calma, e aí vai ele, um astronauta, e esse macaco, só que troca os macacos, manda um macaco macho. O macaco macho é muito violento, é mais agressivo, então é uma viagem espacial caótica. Aí essa viagem espacial, quando retorna, caem em uma ilha. Aí tem uma comunidade tribal, eles ficam anos, né, naquela ilha. Ele acaba aprendendo a conviver com o macaco, vira um grande amigo, aquele macaco. As suas amizades, um era a Jenny, outro era o Bubba, que morre na Guerra do Vietnã. Ele conheceu o Bubba na faculdade, depois vão pra guerra juntos, então a amizade é até mais profunda, porque não é só no exército que ele conheceu o Bubba, vem desde lá da questão musical na universidade e na guerra. Aí ele perde o Bubba, o Tenente Dan está sumido praticamente, e aí ele tá lá com aqueles tribais, com a sua colega astronauta e com seu amigo, um orangotango, se eu não me engano. É onde ele começa a ter uma certa convivência com aquele animal. E lá, um dos tribais é viciado em xadrez, e aí o ensina a xadrez. E aí vem mais uma ilha de genialidade. Ele vira um enxadrista de primeira. E aí quando eles retornam para os Estados Unidos, a colega, ela prefere ficar lá, ela acaba tendo um relacionamento com alguém da ilha. O orangotango também, por conta de uma fêmea que ele encontra lá, então ele retorna sozinho. Retornando sozinho, encontra a Jenny, encontra o Tenente Dan em suas várias fases, uma fase que ele está mais anti-guerra e tudo mais, um crítico àquilo ali que ele sofreu. E aí também, novamente, o Groom utilizando um personagem para fazer duras críticas ao Vietnã, na perspectiva agora de um ex-combatente, de quais as bandeiras um ex-combatente está levantando pelo trauma e de como foi tratado pós-guerra. E aí vem mais algumas turbulências na vida dele. Tem a questão da música, onde ele começa a fumar muita maconha, e aí, como ele fala, ele já tem a deficiência, e aí a maconha acaba ficando mais lento, então ele começou a se sentir muito burro. Teve uma situação muito pesada, aonde duas mulheres vieram, ele não estava conseguindo se defender, elas queriam transar com ele não queria, mas não conseguia se defender. E é o momento em que a Jenny chega, ela se sente traída, você é igual a todos os outros. A Jenny já tem um histórico ali de relacionamentos que são diferentes do filme, mas a ideia é a mesma. E então ele começa a se ver sozinho, e nesse retorno ele coloca uma meta de fazer acontecer a empresa de camarão do Bubba. Então ele vai e ele encontra o pai do Bubba, onde se tornam grandes colegas, e chama a mãe dele. Então a mãe dele, o pai do Bubba e ele vão criando a empresa em homenagem ao falecido amigo, e ela começa a dar muito certo. Não tem tanto perrengue ali como no filme, começa a dar muito certo, e aí ele vai chamando os colegas da guerra para trabalhar. Então ele chama o Tenente Dan para ajudar na empresa, chama um outro ex-combatente, tal, e aí vai estruturando a empresa até chegar a um grande negócio. E no final tem a Jenny chamando ele para conversar,
apresentando o pequeno Forrest, o filho deles, que já tá crescidinho e tal. Ela tá casada, o marido não sabe que é do Forrest, e o Forrest diz que a vida dela tá melhor daquele jeito do que se tivesse com ele. O cara tá permitindo uma vida muito boa. Claro, agora o Forrest estava financeiramente bem, mas ele fala isso pela limitação intelectual dele, que é muito mais contrastado. Até porque ele vira um enxadrista, quando ele volta da ilha, ele se torna um enxadrista bem famoso, inclusive. E aí ele fala disso, ele só pede para ela encaminhar cartas para ele mostrando como é que tá o filho. Então ela manda todo mês uma carta explicando como é que estão as coisas, uma foto do filho, e ele encaminha um valor alto todo mês para eles, para a criação. É um final bonito, até de certa forma, mas de alguma forma é um final bonito, mas ele não encerra, sabe? Você percebe que tem muito mais coisa a acontecer com o personagem da forma que ele te narra. E o segundo livro parece que é ele e o filho, né? Então acontece algo que é ele e o filho juntos. Não sei como é que é realmente, não li ainda, mas é diferente ali daquela situação que ela já está falecendo, como no filme, e ele cuida da criança. Então eu posso falar com uma tranquilidade. Se você espera uma história narrativa com um tom de comédia, mas um arco dramático e emocionante como no filme, não é essa pegada. O livro ele tem toda uma construção da história do Forrest de maneira até um pouco exagerada, mais escrachada, mais palavrões. O comportamento dos personagens são diferentes, né? O Tenente Dan é diferente, o comportamento do Forrest é diferente. Acabei de ter um déjà vu, parece que eu já falei sobre esse livro com esse cenário, tá até estranho. Os personagens são o mesmo, mas a forma que eles se pronunciam, a postura deles. O Forrest é um cara encorpado, é mais mal educado. Então você percebe que o livro tem uma outra pegada, muito mais comédia mesmo, com críticas sociais, e que gera boas gargalhadas. Você tá lendo e tá rindo, você se depara com situações ali absurdas e você lê e ri. E indico demais, uma leitura rápida, tranquilíssima, mas que é um ótimo para quando você está estressado ou com leituras muito densas de estudo ou N outras coisas, ou terminou um calhamaço mais denso. Cara, Forrest Gump é aquele livro para você descansar, rir, se divertir e até depois assistir o filme para comparar, vale a pena, ou fazer o inverso, enfim, vale muito a pena. Livro de 1986, publicado aqui no Brasil pela editora Aleph, maravilhoso, Forrest Gump de Winston Groom. Fica a dica, você já leu, gostou, riu, não gostou, enfim, comente aqui o que você achou de Forrest Gump. Um forte abraço, um beijo e até mais!